preço de sangue. Só que entenda uma coisa, sangue é vida. Se você tirar seu sangue, você morre. Tinha um preço alto demais a ser pago. Ou paga a conta ou morre. Mas Jesus decidiu pagar essa conta em nosso lugar. Ele é nossa Páscoa, irmão. Ele é nossa Páscoa. Ele foi o nosso sacrifício. Ele foi o nosso cordeiro sacrificado para que o sangue viesse sobre a nossa casa e nós não morrêssemos. Ele foi o sacrifício. Só que nós precisamos ter a consciência do nosso pecado. Olha o que a Bíblia fala lá em Romanos 7,18. Romanos 7,18. O próprio apóstolo Paulo, aquele que tocou nações, aquele que implantou igrejas, aquele que alcançou os gentios, ele fala, olha, eu sei que nada de bom habita em mim. Isso é em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo era alguém que reconhecia, irmão, que ele tinha uma natureza caída. Paulo era alguém que entendia que precisava de Cristo. Ele estava dizendo, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu estou fazendo. Paulo era alguém que tinha consciência da sua vida. Paulo era alguém que se examinava, que olhava para dentro. Mas muitas vezes a gente olha para a nossa conduta, para a nossa vida e acha que está tudo bem. A gente não toma essa consciência do nosso pecado. 1 João capítulo 3, versículo 6, vai dizer o seguinte. 1 João 3,6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não tem como, irmão, a gente conhecer Jesus, a gente viver uma vida com Ele e desejar permanecer no pecado. Danilo, será que eu sou alguém que estou vivendo uma vida toda errada porque eu tento, eu luto e tal e ainda estou caindo? Não, cara. Errado é você se conformar com isso. Errado é você se contentar com isso. Nós não somos perfeitos. Você vai continuar falhando. Paulo, ele estava dizendo, olha, o que eu quero fazer de bom eu não consigo, mas o que eu não quero fazer de mal eu estou fazendo. Mas ele lutava contra aquilo. Ele não romantizava o pecado. Ele não tratava o pecado como algo comum. A Bíblia é bem clara, irmão, ele diz, olha, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Só que você precisa ter essa consciência do pecado. Entenda uma coisa. Aquela geração que nasceu no Egito, aquela geração que nasceu escravo pós-José, muitos deles não tinham nem a consciência do que era ser livre. Muitos deles não sabiam nem a dimensão do que é ser escravo. A Bíblia fala que tem um momento que quando eles são libertos e estão, sabe, no deserto, alguns deles olham para trás e dizem, eita, eu acho que era melhor lá no Egito. Eu estou passando sede, era bom lá no Egito, porque mesmo a gente trabalhando, mesmo a gente sendo açoitado, mesmo a gente sendo oprimido, de vez em quando vinha uma aguinha. Sabe o que é isso? Mentalidade de escravo. Muitas vezes somos nós. Ah não, hoje eu estou triste. Melhor quando eu estava no Egito, melhor quando eu estava escravo do pecado. Eu fazia uma fuleiragem ali, pelo menos um dia eu estava feliz. Mentalidade de escravo, irmão. Não é mentalidade de filho. Não é mentalidade de quem é liberto. Precisamos ter essa consciência do mal que o pecado traz sobre a nossa vida. Precisamos, sabe, reconhecer o sacrifício de Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Abra comigo, João 1, 29. A Bíblia vai dizer, no dia seguinte, João, o Batista,
viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele reconheceu que Jesus era aquele sacrifício prometido por Deus. João, ele reconheceu que era através de Jesus que os nossos pecados iriam, ser sanados. Que Jesus ia destruir essa obra maligna através do seu sacrifício. Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. A gente tem uma visão muito errada do que é amor. A nossa visão de amor é muito romântica, é cuti-cuti, é aquele friozinho na barriga. Ah, não, eu sei que Jesus me ama porque eu vou lá no momento de louvor, tem um friozinho na barriga. Sabe o que é o verdadeiro amor? É o amor sacrificial. É o amor que muitas vezes requer dor, requer abnegação. Sabe o que é o amor sacrificial? É uma mãe abrir o armário, ver que tem pouca comida, entregar para o filho e não comer nada. Isso é amor, cara. Sabe o que é amor? É se entregar numa cruz, porque sabe que seu filho não vai suportar. Isso é amor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele não esperou a gente ser bonzinho para morrer em nosso lugar. Deus, ele não esperou você ser quem você é para dizer: ah, não, ele está se comportando, eu vou morrer por ele. Não. A Bíblia fala que Deus, ele mostra o seu amor por nós, dando a vida por nós, se sacrificando por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. A Bíblia fala que quando nós somos pecadores, nós somos inimigos de Deus. E ainda assim, Deus, ele prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, enquanto ainda nós éramos pecadores. Isso é amor, irmãos. Isso é a paixão de Cristo. Romanos 7,5 vai dizer o seguinte: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma de lei escrita. Irmão, entenda uma coisa: nós precisamos morrer para o pecado. Nós precisamos morrer para a vida antiga. A gente tem que parar, irmão, como eu falei agora, de romantizar o pecado. Ah, não, Deus me ama, Deus é maravilhoso, eu vou errar aqui, eu vou fazer uma fuleiragem daqui a pouco, mas Deus vai me perdoar. Cara, para de romantizar o pecado. A cruz, ela nos mostra o quão grande foi o amor por nós. O quão grande foi o amor de Jesus por nós, isso é verdade, a cruz nos mostra isso. Mas a cruz também nos mostra que o nosso pecado é tão horrível que crucificou o nosso Jesus. Essa consciência que nós temos que ter. Sim, Ele nos ama, mas entenda que o nosso pecado crucificou o nosso Jesus. Essa é a visão de pecado que você tem que ter. Tem que criar repulsa dentro de nós, irmão. Você não pode estar amando uma vida dúbia que você leva. Você não pode estar amando, uma vida fake que você tem levado. Você não pode estar amando, os pecados escondidos que você está vivendo. Talvez escondido do seu líder, talvez escondido dos seus pais, talvez escondido dos seus amigos, mas de Deus não, irmão. De Deus não tem como esconder. E nós precisamos receber esse sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta nós sabermos que o Cordeiro foi sacrificado se o sangue do Cordeiro não estiver nos nossos umbrais. A ordem de Deus foi clara. Após a morte do Cordeiro, passe o sangue nas laterais e nos umbrais da porta. Porque essa será a marca de que ali já houve um sacrifício. Não adianta, irmão, você saber que Jesus morreu no meu e no seu lugar, não adianta. Você saber sobre o sacrifício da cruz, não adianta. Não é sobre saber.
mas é sobre você receber e se apropriar do sacrifício que Jesus fez por mim e por você.